Olá, bem-vindo à disciplina de Segurança da Informação. Eu sou o professor Dionísio Machado Leite Filho. Módulo 2, Segurança da Informação, unidade 1, Criptografia. Então, nos módulos anteriores, nós vimos os conceitos básicos, questões relacionadas à integridade, confiabilidade, disponibilidade, e algo que é muito forte dentro da parte de segurança é justamente a confiabilidade, né? Então, garantir que algo é confiável, que o que eu estou trabalhando ali é o que foi gerado, né? Também com relação à integridade. E aí a gente entra num ponto que é muito interessante na segurança, que é a criptografia. Então, sistemas de comunicação como a internet, eles são controlados por computadores em rede, pelos quais a informação trafega desde a origem, onde ela foi armazenada, né, onde ela está armazenada, até o destino onde o solicitante utiliza essa informação de fato, né? Então, muitas vezes, há mais de um computador que repassa informação entre a origem e o destino, principalmente quando esses computadores estão geograficamente distantes, né? E aí essa característica da rede, ela faz com que problemas de sigilo e autenticidade possam ocorrer. Então, aqui a gente tem dois exemplos, tá? São dois exemplos clássicos, nós poderiam ter outras possibilidades aqui, que é o seguinte: nós temos ali o computador da Alice, que está gerando, né, está fazendo a produção da informação. Aí do computador da Alice a gente passa para o computador X, que é o computador do provedor. Aí do computador X ele vai para o computador Y, e aí do computador Y ele chega lá no computador de Beto. Então veja que, sem ninguém mal intencionado no meio do caminho, a informação passa por pelo menos 4 computadores, né? O da Alice, o do provedor, o do outro provedor e o do Beto. Agora, imagina que a gente tem, que possa acontecer, né, de nessa troca de informação a gente ter um elemento ali, a gente ter alguém mal intencionado que está no meio da rede lendo e gravando informação, ou seja, ele pega a informação que foi gerada, modifica essa informação e devolve ela lá para o Beto, né? Então, note que aqui, tanto a Alice quanto o Beto não tem muito como saber quem está pegando essa informação, né? E onde essa informação está sendo pega. Uma outra abordagem seria o seguinte: o Beto está recebendo ali a informação, né? Mas ele não sabe de fato se foi a Alice verdadeira que gerou a informação ou se foi uma falsa Alice que está mandando informação para ele. Então, como existem essas. Aí poderia ter mais uma possibilidade, né? Poderia ter o Beto, um falso Beto ali, lendo as informações que era para o Beto verdadeiro, e isso não está acontecendo, né? Então, note que dentro desse domínio de rede, como a gente não sabe quem está de fato do outro lado, né? A gente não sabe, e a quantidade de pessoas que estão do outro lado, fica um pouco complexo a gente gerar mecanismos para que esse tipo de situação não aconteça. Então, se a gente não consegue fazer isso, né? Se a gente não consegue impedir que essas pessoas consigam ler, por exemplo, uma informação, então qual o caminho que eu vou seguir? Eu vou seguir o caminho da criptografia, ou seja, eu vou ter um arquivo, vou ter uma informação, e aí eu vou trabalhar essa informação de forma que, mesmo que se ela for pega em algum momento ali da troca, né, de informação, que ela não seja inteligível para quem está pegando, para que essa característica de leitura, modificação, né, e repasse, para que ela não aconteça. Então, a criptografia em si, né? Algoritmos criptográficos, basicamente, escondem informações sigilosas de qualquer pessoa desautorizada a lê-las. Ou seja, qualquer pessoa que não conheça a chave que foi usada para a criptografia não vai conseguir ler o conteúdo ali de um determinado arquivo ou de uma informação. Então, um conjunto de princípios e técnicas para cifrar a escrita, torná-la inteligível para os que não têm acesso às convenções combinadas. Então, imagina que eu tenho um texto lá qualquer, né? Vamos pegar aqui criptografia. Então, eu quero fazer com que a palavra criptografia não seja compreensível. Então, se a gente partir lá, por exemplo, para um exemplo de baralho, por exemplo, eu poderia embaralhar as letras de criptografia
e aí gerar uma string onde aquela string ela contém a palavra criptografia, mas quando eu leio, não está escrito criptografia, está escrito qualquer outra coisa menos criptografia. Então, esses algoritmos de criptografia, a função deles, no final das contas, é embaralhar as letras, tá? Com algum critério, né? Ter algum critério para esse embaralhamento, para que quem pegue não saiba como ele foi embaralhado, mas quem receba saiba como desembaralhar para saber ler. Tá? Então, a criptografia, de uma maneira bem geral, assim, bem a grosso modo, é isso. Fazer o embaralhamento da palavra original, ou do texto, do dado, enfim, né? Fazer esse embaralhamento. E aí, a decriptografia é fazer o processo inverso, ou seja, se embaralhou de uma forma, faça o processo contrário para obter lá o texto, né? Então, o que a gente usa, né, a criptografia conhecida. Então, a criptografia de chave simétrica, também conhecida como a criptografia convencional ou de chave única. Então, tanto o remetente quanto o destinatário, eles compartilham uma chave em comum e todos os algoritmos clássicos, né, todos os algoritmos ali que foram pensados no começo da criptografia, eles utilizam esse contexto de chave privada. Ou seja, eu tenho um texto, eu tenho uma chave, e aí eu gero um texto criptografado. Para eu decriptografar esse texto, eu só consigo a partir dessa chave privada. Então, eu preciso, existe uma relação muito grande entre o texto criptografado e a chave criptográfica que foi utilizada. Então, antes da criação aí de chave pública, né, que é uma outra tecnologia, ou seja, que é a criptografia assimétrica, a criptografia de chave privada era a única utilizada, né? E ainda hoje ela é a mais utilizada. Aí, se a gente olhar, fizer uma relação entre chave simétrica e assimétrica, a criptografia de chave simétrica continua sendo a mais utilizada. Então, alguns termos básicos antes da gente entrar ali no contexto mais específico de criptografia, né? Então, toda vez que a gente está tratando de criptografia, nós temos o contexto de texto claro, ou seja, o texto claro, eles são a mensagem ou o dado original, é o que eu consigo ler, tá? Se eu pegar ali a informação, ela é inteligível. Tem o texto cifrado, que é a mensagem embaralhada, produzida como saída, né? Então, dado um texto claro, é aplicada uma chave, e aí sobre essa chave e a aplicação do texto, eu tenho o texto cifrado. Tem a cifra, que é o algoritmo para transformar o texto claro em texto cifrado. A chave, que é a informação usada na cifra, e ela é conhecida somente pelo remetente e pelo destinatário. E aí, as ações de cifrar vão ser o quê? Converter o texto claro em texto cifrado e decifrar ou decriptografar, recuperar um texto claro a partir de um texto criptografado. Então, veja, texto claro e texto cifrado, né? Então, é o texto que eu consigo ler e o texto que eu não consigo ler. Existe a técnica para fazer ali o embaralhamento, e essa técnica vai fazer o uso de um texto claro e uma chave. E aí o processo de cifrar e decifrar, onde um é para fazer a atividade de fato, né, de embaralhamento, e a outra é para fazer a atividade de desembaralhamento. Ainda nos termos, né? Então, o termo criptografia é o estudo dos princípios e métodos da criptografia, de fato. Criptoanálise, ou quebra de código, é o estudo dos princípios e métodos para decifrar um texto criptografado sem o conhecimento da chave. E a criptologia, que abrange as áreas de criptografia e criptoanálise. Então, se a gente pensar, por exemplo, no processo de interesses, né? Então, eu tenho interesse em cifrar um texto porque eu quero que ninguém leia esse texto. Então, eu uso lá o processo de texto claro, chave, texto criptografado. Se eu tenho acesso só ao texto criptografado e eu quero fazer o processo inverso, é possível, tá? Então isso está dentro da criptoanálise. Só que esse não é um processo simples e trivial. Então, se a gente pensar no, em políticas de segurança, por exemplo,
quando na política ela fala que eu preciso trocar a senha a cada 2 meses, por exemplo. Isso quer dizer que a chave que eu utilizo para criptografar, ela vai ser modificada a cada 2 meses. Isso quer dizer que se a pessoa que está fazendo a análise lá do meu texto criptografado, se a técnica que ela está usando levar mais do que 2 meses para obter um resultado, quando ela conseguir descobrir a chave, quando ela for aplicar essa chave no texto criptografado, não vai dar certo. Por quê? Porque aquele texto foi cifrado com uma outra chave. Ou seja, o, o tempo de quebra do algoritmo, né, ele pode me dar, por exemplo, o tempo com que eu precise fazer a troca de chaves, seja ela do meu sistema, ou seja, a forma como o meu sistema vai criptografar, e aí a chave que eu vou utilizar, seja ela para acesso, tá? Por exemplo, um acesso remoto, né? Tem um usuário lá que ele vai fazer um login por SSH, ou por Telnet, por um prompt virtual, enfim. Se ele está fazendo ali um login remoto, por exemplo. Então, talvez seja interessante fazer a troca de senhas de forma periódica, tá? Porque mesmo que alguém pegue um texto criptografado e consiga extrair a chave, quando ele for utilizar essa chave, ela já não é mais válida. E isso é muito interessante dentro do domínio de segurança. Então, modelo de chave simétrica. Então, dentro do modelo de chave simétrica, nós temos a entrada de texto claro e aí um algoritmo de criptografia. E aqui no exemplo da imagem está usando um DES, mas esse poderia ser um AES, poderia ser um triple DES, poderia ser qualquer algoritmo que utiliza, né, chave simétrica. E aí a gente aplica uma chave secreta que é compartilhada tanto pelo remetente como pelo destinatário, e é gerado um texto cifrado. Esse texto cifrado é transmitido, e aí quando ele chega lá no destinatário, o destinatário, então, com a chave, né, disponibilizada, ele aplica numa função e aí tem o texto de saída ou o texto claro. Né? Então, agora, como eu tenho ali entre as duas máquinas, né, eu tenho um texto que está sendo transmitido de forma cifrada, mesmo que eu tenha alguém, né, fazendo o monitoramento no meio da linha, essa pessoa vai pegar a informação, só que essa informação não vai fazer sentido. Então, como não vai fazer sentido, ela não conseguiria modificar a informação, porque ela não sabe o que tem ali, ela não conseguiria fazer o uso dessa informação, porque ela provavelmente não vai pegar a informação completa, ela vai pegar parte dessa informação, e essa parte que ela está pegando está cifrada. Então, a criptografia da informação em si, ela já resolve bastante vários conceitos ali e vários itens de segurança, né? Tanto como confiabilidade, como integridade, tá? Talvez não disponibilidade em si, mas confiabilidade e integridade são requisitos que a criptografia ela consegue resolver. E aí, os requisitos para a gente utilizar esses algoritmos de criptografia, né? Então, para a gente conseguir fazer uso de um algoritmo de criptografia convencional, temos dois requisitos. O primeiro é um algoritmo de criptografia forte e uma chave secreta conhecida somente pelo emissor e pelo receptor. Então, a chave precisa ser conhecida porque, matematicamente falando, para a gente fazer uma encriptação de um texto, a gente vai usar uma função e com base em x, ou seja, a resultante de y vai ser ek de x, e para x fazer a decriptografia, ele precisa de y. Por quê? Porque a função vai ser dk de y. Ou seja, para que dê certo a atividade de criptografia entre duas pontas, o algoritmo de criptografia precisa ser conhecido, ou seja, ele tem que ser o mesmo nas duas pontas, né? Não dá para eu usar o algoritmo DES de um lado e um triple DES do outro lado. E eu preciso também de um outro requisito aqui muito forte, é um canal seguro de distribuição de chave. Ou seja, se eu conseguir chegar fisicamente no meu outro nó de conexão, né?
e entregar para ele a chave, fica fácil, porque daí eu não tenho dependência da rede. Agora, imagina que eu preciso mandar um arquivo criptografado, só que para eu mandar a chave lá para o meu outro nó que vai utilizar isso, eu preciso mandar a chave de fato. E aí essa chave não dá para eu criptografar ela. Eu preciso mandar ela como um texto claro. Então, isso acaba sendo um desafio, né? Porque aí a gente volta lá na questão de ter alguém no meio da linha olhando a informação que está passando, né? Então, se essa pessoa que está no meio da linha, ela consegue pegar a chave, todo esse processo de criptografar e decriptografar, ele cai por terra porque ele não serve para muita coisa, né? Porque o importante aqui é que a chave seja secreta. Então, o texto criptografado ele pode ser acessível, mas a chave não. Então, o canal seguro aqui de distribuição de chave acaba sendo determinante dentro desse cenário de criptografia. Então, o nosso sistema aqui, né, de criptografia, a caracterização dele. Então, eu preciso de operações, tá? E essas operações de criptografia, elas podem ser por substituição, transposição ou produto. Então, cada algoritmo de criptografia, ele vai agir de uma forma. Então, eu posso ter algoritmos, por exemplo, que eles vão, dado um texto, eles vão substituir os elementos do texto por outros elementos. Então, eu poderia pensar, por exemplo, na troca de letras, né? Então, onde é A vira D, onde é B vira F e assim sucessivamente. Transposição. Eu poderia pegar um texto que tem, por exemplo, 10 caracteres e aí gerar um texto criptografado com 20 caracteres e aí, nesses 20 caracteres, eu fazer a distribuição dos 10 primeiros dentro desse conjunto de 20 e o que sobrar, né, os espaços que estariam em branco, eu fazer um preenchimento qualquer para que eu saia de um texto com 10 caracteres, vá para um texto com 20 caracteres e dentro desse texto de 20 caracteres esteja contido o texto com 10. Ou seja, eu expando e a informação está ali. Ou produto. Então, eu pego o texto e eu aplico no texto algum valor, tá? Que normalmente é um valor de chave. E aí, esse valor de chave, eu vou fazer uma multiplicação entre o valor do caractere, ou o valor do texto, ou o valor do bloco, pelo valor que eu estou passando na chave. Então, vejam que, a depender do algoritmo, ele pode ou substituir, ou transpor, ou ser produto. E isso dificulta a ação lá de quem está fazendo a criptoanálise. Por quê? Porque a pessoa que está analisando o texto, ela vai ter o texto só, mas ela não sabe qual técnica foi usada. Então, para substituição, ela vai ter um tipo de processo, para transposição, ela tem outro tipo de processo, e para produto, ela tem um outro tipo de processo. Ou seja, para cada coisa aqui, ele vai demandar um tempo, né? Para que quem está analisando consiga chegar na técnica antes de chegar na chave, por exemplo. Aí nós também temos o número de chaves usadas. Então, no domínio de criptografia, nós temos a criptografia simétrica e assimétrica. Então, chave pública ou privada está dentro do domínio de simétrico. Duas chaves ou chave pública está dentro do domínio de assimétrico. Então, como que seria isso, né? No domínio simétrico, eu tenho uma chave que ela é secreta e ela é compartilhada só pelo emitente e pelo receptor. Só os dois têm essa chave, ninguém mais tem. Quando a gente está falando no domínio de chave pública ou com duas chaves, uma das chaves é conhecida por qualquer pessoa. Então, assim, qualquer pessoa tem aquela chave. Ela não é secreta para ninguém. Aí a gente começa a pensar, fala, poxa, professor, mas como que eu vou ter uma chave que é pública, todo mundo conhece, e que isso ainda vai ser seguro, né? Então, os algoritmos que fazem o uso desse tipo de metodologia, eles geram a chave pública com base em uma palavra secreta. Da mesma forma como é feito lá no simétrico. Então, a diferença é que, para fazer a geração da chave privada, ele gera essa chave pública, só que
Com a chave pública, eu não consigo gerar a chave privada. Só quem consegue gerar a chave privada é o emissor e o receptor que geraram a chave pública. Então, é um tipo de algoritmo bem interessante que melhora a condição ali de troca de chave na rede, porque ele não precisa trocar de fato a chave secreta, né, que era um problema. Ele troca uma chave pública, tanto faz quem pegar aquela chave, e aí quem está do outro lado da linha consegue fazer ali a composição da chave privada sem nenhum tipo de problema. Então, esse domínio seria a criptografia da chave. Então, no domínio simétrico, eu só tenho a criptografia do texto e não tenho criptografia da chave. No modelo assimétrico, eu tenho a criptografia do texto e tenho a criptografia da chave. E aí, a forma, né, como o texto vai ser processado, ele pode ser por bloco ou por fluxo. Então, eu pego lá o meu arquivo de texto, que eu quero criptografar, eu seleciono um bloco nele, então eu seleciono um conjunto de informações ali em um bloco específico, e aquele bloco específico eu vou fazer ou substituição, ou transposição, ou produto. Quando do fluxo, ao invés de pegar esse arquivo, né, fazer uma leitura de bloco, eu vou fazendo caractere a caractere. Então eu pego esse, como se eu estivesse fazendo uma leitura dinâmica desse arquivo, e aí para cada caractere ou para cada conjunto de strings que eu for lendo, eu vou aplicando ali o meu algoritmo para fazer a geração do texto criptografado. Olhando agora pontos sobre criptoanálise, então a criptoanálise ela tem por objetivo a recuperação da chave, além da mensagem. Então, duas formas, né? A primeira é a parte de criptoanalítico, e a segunda, ataques de força bruta. Tá? Então, num eu tenho uma análise um pouco mais elaborada, e no outro eu tenho tentativa e erro, né, que é a força bruta. Então vamos olhar aqui os ataques criptoanalíticos, que são os mais elaborados. Né? Então eu posso ter apenas texto cifrado. Então eu tenho lá o meu texto cifrado, e somente o algoritmo e texto cifrado são conhecidos. Então é estatístico. Como eu conheço esse texto, eu posso tentar identificar o texto claro, porque eu sei qual é o texto, eu sei qual é o texto inteiro que está cifrado, eu sei qual técnica foi utilizada, e aí, com base na técnica que foi utilizada, eu tento ou um conjunto de palavras conhecidas, ou um dicionário, enfim, eu faço tentativas com base no que eu estou trabalhando ali, que é o algoritmo de criptografia. Quando o texto claro é conhecido, né? Então eu consegui pegar o texto claro já depois de criptografado, e aí eu quero, a partir do texto claro, saber qual é a chave. Então, texto claro e texto cifrado são conhecidos, né? Conhecido ou suspeito, e aí eu olho como está o meu texto claro, como está o meu texto criptografado, e tento inferir a partir dessas duas informações qual foi a chave e o algoritmo utilizado para fazer aquilo. Então, aí eu preciso fazer um levantamento das técnicas, dos algoritmos, né, de criptografia. Aí, com base nesses algoritmos, eu vou experimentando algumas chaves para ver se eu consigo ter a saída esperada, que é justamente o texto criptografado que eu já tenho, tá? Que eu já possuo. Ou o texto claro escolhido. Então, seleciono o texto claro e obtenho o texto cifrado. Então, essa técnica, ao invés de eu ter o texto inteiro, texto claro inteiro conhecido, eu tenho só uma parte desse texto, só que essa parte desse texto remete a uma parte cifrada que também é conhecida. Então, ao invés de eu ter o texto inteiro, agora eu tenho só uma parte, e aí com base nessa parte, eu faço o mesmo processo lá do texto claro conhecido. Ou seja, faço um levantamento de algoritmos de criptografia, aplico várias chaves ali naquele texto claro, tentando reproduzir a saída que aquele texto claro tem. Então, o processo é igual, só que ao invés de ter toda a informação, eu tenho só parte da informação. E aí a gente pode se questionar, né, professor, mas se eu tenho o texto cifrado, tá? Eu possuo esse texto cifrado, eu já possuo o texto claro, para que eu quero saber a chave? Né? Qual que é a minha motivação de saber essa chave? Então imagina que assim, a gente conseguiu pegar uma informação inteira,
Bacana. Só que eu quero ficar monitorando essa conexão ou esse par de nós ali que estão fazendo a conexão. Se eu não sei qual é a chave, eu vou precisar de outros meios para tentar obter o texto claro e o texto cifrado. Se eu sei qual que é a chave, eu só preciso conseguir capturar o texto cifrado. Porque a decriptografia vai ser baseada em quê? Vai ser baseada no texto cifrado e na chave. Então, se eu tenho o texto cifrado e a chave, eu só preciso descobrir o algoritmo. E aí, depois que eu descubro esse algoritmo, a atividade em si fica mais prática. Por quê? Todo texto que eu conseguir pegar, eu vou saber qual é o texto claro. Né? E aí, eu fico nessa dinâmica de monitoramento. Por isso que é importante, de tempos em tempos, a gente fazer a modificação de senha. Porque eu não sei se o meu texto está num processo criptoanalítico, se alguém já tem essa chave, se alguém já está monitorando essa aplicação. Então, como eu não sei essas informações, eu faço com que o processo de quem está analisando seja dificultado. Ou seja, eu mudo a minha chave e aí de tempos em tempos todo esse processo de fazer análise, né, do texto que foi criptografado ou de um texto claro e tudo mais, ele acaba sendo bem custoso, né, para quem está fazendo essas análises. A gente também pode ter o texto cifrado escolhido. Então, seleciono o texto cifrado e obtenho o texto claro, no mesmo processo lá quando eu tenho as duas partes conhecidas. E o texto escolhido. Eu seleciono o texto claro ou cifrado para criptografar ou decriptografar, e aí, com base nesse texto, tanto texto claro ou texto cifrado, eu tento ver se a cifra que eu estou gerando, ela corresponde à cifra que eu estou capturando. Então, todos esses processos de ataques criptoanalíticos, eles fazem uma comparação entre o que eu tenho, né, que é o texto claro, com o texto criptografado, se eu tiver ou não. E aí, com base nessas informações, eu vejo se eu consigo gerar uma chave. Baseado nessa chave, eu descubro qual é o algoritmo, e aí eu começo a alimentar o algoritmo com texto claro, chave, para ver se as saídas são iguais aos textos capturados. E entrando mais para a técnica, né, mais específico, a primeira técnica, que é a mais clássica, né, dentro de criptografia, é a técnica de substituição, em que as letras de um texto claro são substituídas por outras letras, números ou símbolos. Então, se a gente pegar num domínio computacional, o texto claro ele pode ser visto como uma sequência de bits. Então, a substituição ela vai envolver padrões de bits de texto claro por padrões de bits de texto cifrado. Ou seja, é eu pegar o meu texto, converter ele num padrão numérico qualquer, aplicar uma função nesse padrão numérico, ter um resultado numérico e trazer isso para texto. Tá? Pode ser que o texto tenha alguma sequência lógica, né, que ele consiga ser legível em alguns pontos, mas pode ser que ele não seja legível em ponto nenhum. Então, esse é o objetivo ali das cifras de substituição. Então, a cifra de César é a cifra mais antiga que a gente tem conhecimento na literatura. Ela foi utilizada para fins militares e a ideia é fazer substituição por deslocamento. Então, aqui, por exemplo, tem um deslocamento de 3 posições adiante. Então, como que seria isso? Para cada letra do texto, desloca-se 3 unidades para frente. Então, onde é M, vai virar P, onde é E, virar H, onde é E, vai virar H, onde é T, vai virar W, e assim sucessivamente. Então, num primeiro momento, quando a gente olha esse tipo de criptografia, a gente começa a pensar, não, mas funciona, né? Porque eu tenho um texto, eu tenho uma chave, que não necessariamente é uma chave, eu só preciso saber qual o deslocamento, né? Então, eu estou gerando com deslocamento mais 3, quem está recebendo vai ter que fazer o processo de menos 3. Então, ele pega o texto, vai fazer menos 3, ele retorna lá ao texto original.
Problema disso, né, o problema dessa técnica, é que por frequência, por exemplo, a gente conseguiria saber qual a letra mais recorrente, e com base nessa letra mais recorrente, a gente fazer o processo inverso. Ou seja, a parte de criptoanalítica aqui, ela é bem simples, porque dado um alfabeto, por exemplo, o alfabeto português, né, português brasileiro, existem letras que possuem maior frequência no nosso vocabulário. Então, a partir do momento que eu identifico essas letras com maior frequência, eu começo a testar deslocamentos, né? Então, deslocamentos mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais N, ou menos, menos 1, menos 2, menos 3, menos N. E aí, com base nessa tentativa e erro, eu consigo achar um texto de forma mais tranquila. Por quê? Porque usa um deslocamento só para o texto inteiro. Então, como que é a função matemática aqui, né? Para cada letra dá-se um número, então A vale 0, B vale 1, C vale 2 e assim sucessivamente. E aí o algoritmo de César ele vai fazer o quê? Para criptografar uma letra qualquer, ele vai fazer P mais K mod 26. Ou seja, se eu estou usando ali um deslocamento mais 3, então eu quero criptografar o A. O A vale 0, mais 3 vai valer 3. Qual é a posição de 3? A posição de 3 é B. Então, tudo que for A vai virar B. Professor, por que mod 26? Como são 26 letras utilizadas, o que aconteceria, por exemplo, se eu chegasse em 25? Né? Então, eu estou lá em 25, então eu quero criptografar a letra Z com um deslocamento mais 3. Então, Z valeria 28, mas eu não tenho um valor de 28 para utilizar aqui como um valor válido. Então, nesse caso, eu precisaria fazer a volta no vocabulário e fazer com que Z valesse C. Por quê? 25, né? Aí A 0, B1, C2. Ou seja, todo Z valeria C. Então, para fazer o processo inverso, como vai dar um valor negativo, né? Então eu tenho lá 2. 2 menos 3 vai dar menos 1, mod 26, eu chego em 25. Então, o processo utilizando o mod, ele faz com que, independente do valor da chave, eu consiga circular o vocabulário, tá? E consiga chegar em uma letra qualquer, partindo de qualquer posição dentro da minha lista aqui, que é a minha lista de vocabulário, tá? Imagina lá, por exemplo, que eu quero criptografar a letra, sei lá, letra X, e a quantidade de deslocamentos são 15. Então, se eu quero criptografar X e a quantidade de deslocamentos são 15, eu tenho que fazer 23 mais 15, que daria 38. Eu não tenho uma letra com 38. Então, eu teria que dar toda a volta aqui para chegar em 12. Né? 12 é o valor de N. Então, essa utilização do mod, ela faz com que, independente do valor de chave, eu consiga chegar no valor que eu estou buscando, tá? Tanto para frente quanto para trás. Uma outra forma mais segura de substituição, que ela é uma melhoria da cifra de César, é a cifra monoalfabética. Então, ela vai fazer meio que um deslocamento, só que ela não vai deslocar o alfabeto. Então, o que pode acontecer aqui? Eu poderia pegar o meu alfabeto, embaralhar as letras arbitrariamente, e aí cada letra do texto claro vai ser mapeada para uma letra do texto cifrado. Assim, a minha chave ela pode ter até 26 letras de extensão, tá? Então eu poderia usar a chave como de A a Z. Essa cifra monoalfabética ela já mostra que eu saindo do domínio de deslocamento e entrando para um domínio de cifra, né, ou seja, de palavra privada, eu já aumento consideravelmente a segurança do meu texto criptografado, porque agora, independente de quem pegar esse texto criptografado, ele só vai conseguir, de fato, fazer a recuperação da informação se ele souber qual é a palavra-chave, que nesse caso aqui é a palavra cifra. Então, essas são as referências utilizadas nessa aula. Então, a referência do Stallings, que é criptografia e segurança de redes.
e a referência do Terada, segurança de dados, criptografia em redes de computadores. Muito obrigado e bons estudos.